Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Pesquisa de Mercado e Avaliação de Imóveis do curso de Técnico em Transações Imobiliárias. Eu sou o professor Leonardo e vamos dar prosseguimento à matéria referente à disciplina. Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Começamos a aula tratando das diversas formas de valor dos produtos. Valor de mercado, valor econômico, valor potencial e valor de reposição. A avaliação do bem vai depender da sua finalidade e deverá ser feita de acordo com uma dessas formas de valor. Logo em seguida, falamos sobre as forças estabelecidas por Michael Porter que influenciam o mercado e afetam o comportamento do consumidor. São elas: a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes, a ameaça de um produto substituto, o poder de barganha dos clientes e o poder de barganha dos consumidores. Depois, começamos a falar sobre os temas relacionados à avaliação de imóveis propriamente dita. E para isso, começamos a conhecer mais detalhadamente as características dos imóveis. Vimos que os imóveis são classificados de 3 níveis diferentes: os imóveis residenciais, os imóveis comerciais e os imóveis especiais. E vimos também que essas classes de imóveis possuem diversas subdivisões que irão influenciar diretamente no processo de avaliação. Definimos ainda o conceito de avaliar algo, que é atribuir valor a um produto, e inserimos esse conceito dentro da avaliação de imóveis, que são produtos que tendem a se valorizar com o passar do tempo. Por isso, é considerado por muitos um ótimo investimento. E finalizamos contextualizando a avaliação de imóveis através de um breve histórico da normatização da avaliação de imóveis. Máxima atenção, pessoal! Concentre-se na matéria e busque um aprendizado, pois vocês serão cobrados por isso aqui no curso e no mercado de trabalho. Essa parte que veremos a partir de agora é uma etapa essencial na formação de vocês. Vamos falar da normatização técnica que rege a avaliação de imóveis. Avaliação essa que pode ser feita por um corretor de imóveis devidamente registrado. Como já dissemos no finalzinho da aula passada, a normatização da avaliação de imóveis começou em meados dos anos 60, devido ao grande número de desapropriações que ocorreram na época na cidade de São Paulo para a construção de avenidas importantes para o desenvolvimento da cidade. Essas normas foram evoluindo com o passar dos anos, até chegarmos a normas brasileiras da série 14.653, que trata de vários assuntos. Vamos a eles. Parte 1. Procedimentos gerais. Parte 2. Imóveis urbanos. Parte 3. Imóveis rurais. Parte 4. Empreendimentos. Parte 5. Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Parte 6. Recursos naturais e ambientais. Parte 7. Patrimônios históricos. Essa norma deve ser utilizada como guia para procedimentos de avaliação de bens. Percebam que essa norma tem uma abrangência muito grande. Trata de muitos assuntos relacionados à avaliação de bens e imóveis. No entanto, para nós aqui do curso, é importante ficar atento às 4 primeiras partes. E vamos começar falando da parte 1, que diz respeito aos procedimentos gerais da norma. Nessa parte, são especificadas as diretrizes para uma avaliação de bens, ou seja, o que deve constar na avaliação do bem em questão. Primeiro, o avaliador deve identificar a natureza da avaliação, ou seja, por que a avaliação está sendo realizada. Segundo, ele deve, no documento referente à avaliação, deixar claro o que significa algum símbolo, abreviatura ou sigla que porventura ele utilize no momento de elaborar o relatório de avaliação, para que as pessoas que tiverem acesso ao documento possam entender o significado de tudo o que consta no documento. Terceiro, o avaliador deve descrever as atividades básicas que foram realizadas durante o procedimento de avaliação. Logo em seguida, o avaliador deve definir a metodologia básica para efetuar a avaliação. Depois,
especificar as avaliações e, por fim, identificar os requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos da avaliação. Toda a avaliação segue normas da série 14.653. Deve conter esses 6 aspectos básicos para ser considerada válida. Essa norma pode ser utilizada para avaliar tanto bens tangíveis como bens intangíveis. Bens tangíveis são aqueles que podem ser tocados, como imóveis, máquinas, equipamentos, veículos. Já os bens intangíveis são aqueles que, apesar de poderem ser medidos e avaliados, não podem ser tocados. Um bom exemplo de um bem intangível que pode ser avaliado é a marca da empresa ou uma patente que alguém tenha sobre algum tipo de produto. A norma é bem clara quanto aos procedimentos que devem ser adotados para a realização da avaliação do bem, seja ele tangível ou intangível. Para a norma, o profissional que irá fazer a avaliação deve, preste atenção aqui, quanto à capacitação, deve estar devidamente capacitado e atualizado quanto aos procedimentos e não deve fazer nenhuma avaliação que foge da sua capacitação atual. Quanto ao sigilo, deve guardar sigilo sobre a avaliação, pois só conseguiu fazê-la devido à sua profissão. Logo, aquela informação não pertence ao avaliador, e sim a quem solicitou a avaliação. Quanto à propriedade intelectual, o avaliador não deve cometer plágio, ou seja, copiar trabalhos já realizados por outras pessoas sem a devida citação. Quanto ao conflito de interesses, evitar conflito de interesses como, por exemplo, avaliar um bem no qual ele seja o principal interessado em adquirir, ou avaliar um bem de alguém com quem ele não tenha um bom relacionamento. Qualquer uma dessas situações pode influenciar negativa ou positivamente a avaliação e, consequentemente, interferir no resultado final da avaliação. Nesses casos, o avaliador deve recusar o convite para avaliar o bem. Quanto à independência na sua atividade profissional, ele deve expressar a realidade da situação, independente de qualquer coisa, tá ok? Quanto à difusão do conhecimento, o profissional deve, sempre que possível, disseminar o conhecimento técnico sobre o assunto, desde que tenha competência para isso, ok? Essas questões profissionais devem ser seguidas de forma integral para não prejudicar o andamento da avaliação. Ao ser indicado para avaliar um imóvel, por exemplo, o avaliador precisa seguir algumas etapas ou sequências de atividades para facilitar e validar a sua avaliação. Acompanhe comigo essa sequência. A primeira coisa é pedir a documentação do bem, no nosso exemplo, do imóvel que será avaliado. Em segundo lugar, ele deve ter conhecimento prévio sobre a documentação. No caso de um imóvel, conhecimento sobre escrituras, contrato de compra e venda, planta do imóvel e por aí vai. Com a documentação em mãos, o profissional irá efetuar a vistoria do imóvel, que será avaliado, e fazer a coleta dos dados que servirão de referência para a avaliação. Essa avaliação deve seguir uma metodologia que será escolhida pelo avaliador de acordo com a situação. Veremos ainda aqui no curso algumas metodologias que podem ser adotadas pelos avaliadores. Por fim, ele irá fazer o tratamento dos dados que coletou através da metodologia adotada, para só então dar um parecer sobre o valor de mercado do imóvel em questão. Para finalizar a parte de procedimentos gerais de avaliação de um bem, é necessário que o avaliador defina as especificações de sua avaliação. Ou seja, ele deve fundamentar sua avaliação em uma metodologia que utilize de forma mais adequada os dados que ele tem em mãos e deve também informar no seu laudo qual é o nível de precisão ou o grau de certeza da sua avaliação e qual é a margem de erro tolerável dela. Esses aspectos das normas tratados aqui valem para a avaliação de bens de forma geral. No entanto, essa norma trata
de avaliação de imóveis urbanos, rurais e empreendimentos de forma isolada. E vamos entrar nesses assuntos a partir de agora. De acordo com a norma, os imóveis urbanos são classificados da seguinte forma. São classificados quanto ao uso, que pode ser o uso residencial, comercial, industrial, institucional ou misto. Quanto ao tipo de imóvel, se é apartamento, casa, escritório, loja, galpão, escola, etc. Quanto ao agrupamento dos imóveis, se é loteamento, condomínio de casas, prédio de apartamentos, conjunto habitacional, conjunto de prédios comerciais, etc. Por exemplo, um determinado imóvel pode ser classificado como imóvel residencial, ou seja, para fins residenciais, do tipo casa, agrupado em um loteamento. Da mesma forma, outro imóvel pode ser classificado como imóvel comercial, do tipo escritório, agrupado em um conjunto de prédios comerciais. O avaliador do imóvel deve especificar em seu laudo de avaliação a finalidade da avaliação, ou seja, informar qual é o motivo da avaliação. Os motivos podem ser os mais diversos, como locação, aquisição ou venda, doação, alienação e por aí vai. Deve também informar qual é o objetivo da avaliação, que pode ser avaliar o valor de mercado para venda ou locação, avaliar o valor de reposição para fins de seguros, entre outros objetivos. Nesse caso, o laudo deve constar o prazo limite para a apresentação, ou seja, para que ele seja mostrado para o que requisitou. Para não correr o risco de ficar aquela enrola para entregar o laudo e atrapalhar o andamento do processo no qual o imóvel está envolvido. A norma 14.653 estabelece itens a serem vistoriados pelo profissional responsável quando mesmo for visitar o imóvel urbano. Nesses casos, devem ser avaliadas as características da região onde o imóvel está, e isso inclui, dentre outras coisas, as condições econômicas e sociais da região, aspectos geográficos como relevo, infraestrutura urbana como saneamento básico, transporte público, aspectos relacionados à segurança da região, se a região possui escolas próximas, comércios, indústrias. Além disso, devem ser analisadas questões referentes ao terreno onde o imóvel está localizado, como, por exemplo, dimensões, forma do terreno, superfícies e solos, quais são os terrenos que fazem limite com o terreno que está sendo avaliado. E, por fim, analisar as características das edificações e benfeitorias que, porventura, o imóvel possui. Nesse caso, deverá ser observado aspectos como qualidade da construção, se ela está construída de acordo com a legislação vigente. Por exemplo, algumas casas, e vocês já devem ter presenciado isso em algum momento, não respeitam o passeio e são construídas quase no meio da rua. Isso é construção irregular, pois a legislação exige um tamanho mínimo que deve ser destinado ao passeio. Então, ao fazer a vistoria, o profissional responsável deve contemplar esses três aspectos: a região onde o imóvel está, o terreno referente ao imóvel e as edificações e benfeitorias que porventura esse imóvel possua. Além disso, ele não deve esquecer-se de confrontar as informações com a documentação do imóvel. Em muitos casos, o imóvel está lindo, todo bem feito. No entanto, não tem essas informações de benfeitorias na documentação. Logo, isso compromete a avaliação. Toda mudança feita no imóvel em relação à ampliação ou modificação da planta original deve ser documentada. Perguntinha rápida para vocês. A avaliação pode ser feita mesmo que, por algum motivo, o avaliador não possa entrar no imóvel? Sim. Só que nesse caso, o avaliador deverá incluir no seu laudo de avaliação essa situação e fazer uma avaliação externa normalmente. Se for um apartamento, por exemplo, ele pode utilizar outro apartamento próximo que apresente as mesmas características básicas.
as fotos, a planta do imóvel, uma pesquisa de mercado sobre preços praticados na região podem e devem ser anexadas ao laudo para enriquecer a avaliação, ok? Os imóveis podem ser avaliados para diversas formas. Além das avaliações para compra e venda, aqui no slide vocês podem ver outras situações onde os imóveis podem ser avaliados. Temos as avaliações para desapropriações, as avaliações relacionadas a servidões, as avaliações de glebas urbanizadas, as avaliações para fins de aluguéis e as avaliações para liquidação forçada. Fiquem tranquilos, que irei comentar com vocês sobre cada uma dessas situações que requerem a avaliação de um profissional capacitado. E cada tipo de avaliação pode se utilizar metodologia diferente, ok? Fiquem atentos. O que é uma desapropriação? Já até comentamos sobre isso aqui. Desapropriação é quando é necessário fazer a transferência compulsória de uma propriedade particular para o poder público. Ou seja, o bem vai deixar de ser de determinada pessoa para ser do governo. Nesse caso, a pessoa que é dona do bem precisa ser compensada por abrir mão do que é dela em benefício da coletividade. Essa desapropriação pode ser total ou parcial, permanente ou temporária. Vamos ao exemplo para ficar mais claro. Imagine que sua família possui uma fazenda e o governo, por algum motivo, precisa utilizar exatamente aquele terreno para fazer uma obra que irá beneficiar a comunidade como um todo. Se o governo precisar de todo o terreno da sua família, será uma desapropriação total. Se precisar apenas de parte do terreno da sua família, pode ocorrer a desapropriação parcial. Se a necessidade for apenas por 2 anos, pode haver uma desapropriação temporária. Mas se a necessidade for para sempre, pode haver uma desapropriação permanente. Coloco sempre a desapropriação na condicional, porque existem muitos fatores jurídicos que irão influenciar se esse processo vai ou não acontecer. Mas se acontecer, um profissional devidamente capacitado será designado para efetuar a avaliação. E é isso que interessa para nós aqui, a avaliação. Em linhas gerais, se a desapropriação for total, o avaliador, através de critérios mencionados aqui na aula sobre a norma 14.653, irá estipular o valor que o proprietário do imóvel deverá receber para ceder aquele imóvel para o poder público. Caso a desapropriação seja parcial, a lógica permanece a mesma. Porém, serão feitas 2 avaliações, uma do imóvel todo e outra da parte que irá sobrar após a desapropriação. A diferença entre elas é o valor que o proprietário do imóvel deverá receber como indenização. Caso o imóvel remanescente, ou seja, o que sobrar após a desapropriação, necessite de alguma obra devido ao uso do imóvel pelo governo, o valor referente a essa obra deverá ser repassado para o dono do imóvel, para que ele possa fazer as devidas adaptações. Se a desapropriação for temporária, deve ser feita uma avaliação para medir o quanto de dinheiro o proprietário do imóvel perderá devido a essa desapropriação. Por exemplo, imagine que lá na fazenda da sua família tem uma criação de gado e o governo precisará de parte do terreno para alguma obra. Parte essa onde fica o gado, ok? Caso ocorra a desapropriação, será necessário avaliar o quanto de renda será perdido no período em que o imóvel será utilizado pelo governo, pois a criação de gado ficará comprometida. Ok? Tranquilo? No caso das servidões, que tem o objetivo de proporcionar ao prédio dominante, em detrimento do prédio serviente, uma utilidade, tornando o prédio dominante mais útil, agradável ou adequado, é uma verdadeira restrição ao direito de uso ou gozo que sofre as propriedades em benefício do prédio dominante.
em virtude da vontade das partes ou da lei. Difícil entender? Vou dar um exemplo disso que acabei de ler para vocês. A avaliação se dá da seguinte forma. Vamos usar a mesma fazenda da sua família como exemplo. Imagine que ela foi dividida em forma de herança para você e mais 3 pessoas. Porém, na divisão, uma das 3 pessoas ficou com a parte da terra que não tem acesso ao rio. Você, como é muito bonzinho, disse que deixaria a pessoa que não tem acesso ao rio atravessar suas terras para chegar ao leito dele. No entanto, você quer uma contrapartida por isso. Como saber o valor dessa contrapartida? Avaliação de servidão. Seu terreno irá servir ao outro. Neste caso, o avaliador irá ao terreno e fará a devida avaliação de quanto vale aquela passagem. Passagem é essa que irá depreciar seu imóvel e valorizar o imóvel da outra pessoa. Por isso, ela terá que te pagar uma contrapartida. No entanto, apesar da servidão do terreno, ainda será seu. Porém, outra parte também poderá utilizá-lo. Ao avaliar a servidão de um imóvel em relação a outro, o avaliador deverá levar em consideração a natureza da servidão. Ou seja, se a servidão é para benefício público, da comunidade, por exemplo, ou para benefício particular. Deverá considerar a finalidade dessa servidão. Ou seja, se essa servidão será para passagem de pedestre, linhas de transmissão ou mesmo tubulações. Usar aquela passagem só para usar para tubulações. Outra coisa que irá influenciar na avaliação é a necessidade de alguma intervenção física no imóvel para proporcionar essa servidão. E por fim, se essa servidão será em caráter temporário ou perpétuo. Se for perpétuo, mesmo que o terreno envolvido passe para outros donos, a servidão continuará. Já repararam, quando viajamos, que existem umas torres de fiação para a condução de energia elétrica em locais completamente isolados? Não tem nada ao redor, apenas a torre e os fios. Pois é, se aquele terreno onde a torre for privado, ou seja, não for da empresa que promove a distribuição da energia, certamente ali houve uma avaliação para que aquele terreno pudesse servir aos interesses da companhia elétrica. Ali foi feita uma avaliação com fins de servidão. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos aos próximos. Outro tipo de avaliação que trata a norma 14.653 é a avaliação das glebas urbanizáveis, que são terrenos passíveis de receber obras de infraestrutura urbana, visando o seu aproveitamento eficiente através de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento. Em muitas cidades, isso vem acontecendo com muita frequência. Alguns terrenos, ainda dentro do perímetro urbano, estão sendo loteados e recebem toda a infraestrutura para que as pessoas possam se estabelecer nesses lotes. Antes do loteamento ficar pronto, faz necessário a avaliação do terreno, ou gleba urbanizável, através da comparação direta de dados de mercado. Outro procedimento específico da norma 14.653 diz respeito à avaliação de aluguéis. Para avaliar o valor do aluguel de um imóvel, o profissional deve se basear em uma dessas 3 situações: comparação direta, pela remuneração do capital ou pelas reformas que o imóvel passou. A comparação direta é a mais utilizada no mercado para avaliar o preço de um aluguel, pois nela o avaliador deve levar em consideração questões mercadológicas e deve comparar com o imóvel com outros imóveis semelhantes. Essa prática é utilizada também para a renovação de contratos de aluguel. Por exemplo, para avaliar o preço do aluguel de um imóvel no bairro onde você mora, será necessário se informar sobre os valores cobrados por imóveis semelhantes na mesma região. Pois, como sabemos, 2 casas iguais em regiões diferentes têm preços diferentes.
Para imóveis isolados ou atípicos, ou seja, que não permitem a comparação com outro imóvel semelhante, o avaliador pode utilizar a avaliação por remuneração do capital, que está relacionado com o valor do imóvel. Para isso, é necessário saber o valor do imóvel e a taxa que deve ser aplicada naquela região. Caso o inquilino queira fazer uma melhoria no imóvel, tipo fazer uma área de serviço ou construir mais um cômodo, pode negociar com o proprietário para abater no valor do aluguel. No entanto, esse abatimento pode e deve ser avaliado por um profissional, pois não é só a questão de pagar a mão de obra e material de construção. Com essa nova construção, o imóvel irá se valorizar e, por isso, o abatimento no aluguel precisa ser negociado considerando também essa variável. Nesse caso, a avaliação do aluguel é feita de acordo com as reformas que foram feitas no imóvel. O último procedimento específico da avaliação que a norma trata é o de liquidação forçada. Vamos a ele. A liquidação forçada é o valor de mercado à vista, considerando-se uma liquidação imediata e forçada em leilão ou negócio em que o bem possa ser transformado em dinheiro rapidamente. Para fazer essa avaliação, o profissional deve levar em consideração questões mercadológicas que envolvem, dentre outros fatores, a localização, a realidade econômica da região, utilização e limitações técnicas e potencial de venda. Vamos ao exemplo para tentar esclarecer o conceito. Imagine uma empresa falida que precisa pagar as verbas rescisórias para seus funcionários. Como ela faliu, não há dinheiro para pagar ninguém. Porém, ela possui muitos bens em seu nome que podem ser vendidos e o dinheiro utilizado para pagar as dívidas com os funcionários e demais credores. Nesse caso, será feita uma avaliação para liquidação forçada, em que muitos casos geram um valor abaixo do valor real, devido a diversos fatores, como a necessidade de se obter dinheiro de forma rápida e também por se tratar de uma venda que na maioria das vezes ocorrem através de leilões. E assim, a gente finaliza os temas da aula de hoje. Foi uma aula mais técnica, pois tratamos de normas que já estão previamente estabelecidas. Então, o que você deve fazer é conhecer a fundo essa norma para ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Aqui, não tratamos de todos os temas da norma, mas já deu para vocês terem uma noção e saber que o processo de avaliação tem todo um procedimento que precisa ser respeitado para a avaliação ser considerada válida. Vamos relembrar aqui, rapidamente, o que foi falado na aula para refrescar a mente de vocês. Vamos lá? Começamos falando da origem da norma 14.653, que trata da avaliação de bens, inclusive os imóveis. Essa norma é dividida em 7 partes que diz respeito a procedimentos gerais para a avaliação de bens, procedimentos específicos para a avaliação de imóveis, dentre outras coisas. Falamos dos procedimentos gerais para uma avaliação ser validada e como o profissional que faz essa avaliação deve estar preparado para realizá-la. Entramos na parte da norma que trata especificamente de imóveis urbanos e vimos que esses tipos de imóveis são classificados quanto ao uso, quanto ao tipo e quanto ao agrupamento, e que o avaliador deve levar em consideração as características da região onde o imóvel está, o terreno referente ao imóvel, bem como as características das edificações e benfeitorias que o imóvel possui, pois isso interfere de maneira direta na avaliação do imóvel. E fechamos a aula falando sobre os procedimentos específicos para avaliar um imóvel, que pode ser uma avaliação para desapropriação, servidão, glebas urbanizáveis, aluguéis e liquidação forçada. Bom, pessoal, é isso por hoje. Participem dos fóruns de discussão dessa semana. Tirem suas dúvidas, pois já estamos chegando ao fim da disciplina. Falta apenas uma aula. Na próxima aula, veremos o que a norma 14.653 diz a respeito de imóveis rurais e empreendimentos.
Veremos também quais são os métodos de avaliação que podem ser utilizados, os campos de atuação do corretor de imóveis e suas competências, dentre outras coisas. Fiquem atentos e até o nosso próximo encontro.